Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que essa palavra de Deus também seja luz para todos nós que estamos aqui reunidos nesta igreja em seu santo nome. Nós vamos agora fechar nossos olhos e nos dirigir a Deus em oração. Pai querido, Pai de amor, estamos aqui, Senhor, para ouvirmos a tua palavra. Fala, Senhor, que os teus servos e servas ouvem, e o teu Espírito Santo nos traga consolo e paz através desta palavra, em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, onde nós lemos assim, do versículo 1 em diante. Não vou ler todo, vou ler até o versículo 5. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Que Deus abençoe o meditar dessa palavra em nossos corações. Amém? Querida igreja, se você olhar o nosso tema de hoje, os pequenos dependem dos cuidados de Jesus. Vocês verão que esse tema tem tudo a ver com as leituras de hoje, do nosso culto, os hinos, bem como aqui do Evangelho há pouco lido. E para o início da nossa conversa de hoje, eu queria conversar com vocês, mostrar para vocês a figura do sol. Esse sol tão bonito que está brilhando aí fora. O sol é a estrela central do sistema solar. Todos os outros corpos do sistema solar, como planetas anões, asteroides, cometas e poeira, bem como todos os satélites associados a esses corpos, giram ao redor do Sol. Por isso o Sol, ele é chamado de astro-rei. E é interessante que o Sol possui uma massa 332.900 vezes maior que a da Terra, e um volume 1.300.000 vezes maior do que o nosso planeta. Então, para facilitar, para a gente entender o que isso significa, eu coloquei essa imagem aqui. Comparativamente falando, o Sol é muito maior do que a Terra e infinitamente maior do que a Lua. O Sol, portanto, ele tem um brilho soberano. Como eu disse, não é à toa que ele é chamado de o astro-rei. Então ele tem esse brilho soberano, radiante, incomparável. E toda vez que nós olhamos para ele, nós o admiramos. Então o Sol, ele é admirado por todas as pessoas, em todos os lugares. E aí então a gente começa a pensar sobre esse brilho do Sol, e a gente começa de repente a fazer uma autoanálise sobre a questão da nossa vida. Porque em nossa vida, muitas vezes, também nós queremos ser assim, vistosos, radiantes, brilhantes, como o Sol. Muitas vezes nós queremos ser importantes e vistos iguais a Ele. E aí então, refletindo sobre a grandeza do Sol, e como as pessoas querem ser iguais a Ele, o cantor Bob Marley disse certa vez: seja humilde, pois até o sol com toda a sua grandeza se põe e deixa a lua brilhar. Em certa oportunidade,
Os discípulos de Jesus, eles estavam ocupados com a questão de quem era mais importante no reino, quem brilhava mais no reino. E aí a discussão foi longe. E não era a primeira vez que essa questão de quem é maior no reino, de repente essa questão se manifestava. E aí entre eles, aquela questão, quem é maior no reino, quem não é, quem não é. Aí foram procurar o Salvador Jesus, porque eles queriam esclarecer o assunto. E um leitor bem informado do Evangelho de Mateus, sabe que quando os discípulos se aproximavam de Jesus para fazer uma pergunta, eles sempre o faziam em ignorância ou por motivação pecaminosa. Então, quando eles perguntaram a Jesus, quem é a pessoa mais importante no reino dos céus? Sabe o que eles queriam ouvir de Jesus? Você sabe o que eles queriam ouvir? Eles queriam que Jesus dissesse, vocês são os mais importantes no reino dos céus. E aí então, para a surpresa deles, o que Jesus fez? Jesus colocou uma criança no meio deles e disse, a pessoa mais importante no reino dos céus é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. Então, o que Jesus estava exatamente querendo quando ele teve essa iniciativa de colocar uma criança ali no meio deles? Então o texto nos mostra que Jesus estava buscando remodelar e radicalmente reformar o pensamento dos seus discípulos sobre o que significa ser o maior, porque esse era o problema, essa era a questão a ser resolvida, quem era o maior. E aí Jesus então pega essa criança, coloca no meio deles, e daí Jesus diz, então tá bom, eu vou mostrar para vocês então o que é ser o maior no reino dos céus. Também acho que é um momento muito oportuno agora, lembrar a visão que prevalecia sobre as crianças nos tempos bíblicos. E às vezes nós queremos colocar e projetar neste texto a nossa visão ocidental sobre como nós vemos as crianças. Para nós, as crianças são exemplos de virtudes, são exemplos de inocência, são exemplos de pureza. Mas nós temos que nos lembrar que nós estamos aqui, quando se fala em Bíblia, nós estamos nos contextualizando naquela época, naquela região. Então, como é que as crianças eram vistas naquela época e naquela região que não é ocidental, mas é oriental? E ali nos tempos bíblicos, convém ressaltar que as crianças, elas não eram vistas como modelos de virtudes, não. Elas não eram vistas como modelos de comportamento para os antigos, assim como hoje, nos tempos modernos, muitas vezes elas são vistas. Os antigos geralmente consideravam as crianças como o menor, o mais dependente, falta de entendimento e dependente da provisão dos outros. Então, no mundo antigo, as crianças eram geralmente consideradas como seres insignificantes. Os romanos, às vezes, quando eles não gostavam dos filhos, eles tinham a prerrogativa, eles tinham o direito, inclusive, de abandonar o seu filho. E quem passasse na praça pública e ali visse o filho do romano ali abandonado, podia levar para casa e transformá-lo até num escravo. Porque as crianças naquela época, elas eram vistas como pessoas insignificantes. E por isso elas eram marginalizadas. Eram vistas como o menor, o menos importante para a família. Inclusive o termo usado para crianças em Mateus se refere à figura do desprotegido, do desprovido de abrigo, de alimento e de outros cuidados, criança. Então crianças em Mateus não são modelos a serem seguidos
e não são referências para nós, não são modelo de virtudes como é para nós hoje, porque às vezes se pega uma leitura e fala assim, olha, nós temos que ser com as crianças, puras, ingênuas, mas não é esse o contexto em que a Bíblia foi escrita, não é. Crianças em Mateus, elas, digamos assim, não são modelos para serem seguidos no sentido de que elas fazem coisas ou agem de forma exemplar, mas as crianças, principalmente aqui nos versículos 1 a 4, a criança é alguém que precisa ser servida e ajudada. Por quê? Porque a criança, ela não contribuía nada para a sociedade, por isso ela não tinha muita importância, não tinha muito valor. E aí então, quando Jesus, nos versículos 2 e 3, adverte seus discípulos que eles devem se tornar como crianças para receber a salvação, Jesus está dizendo assim, que somente aqueles que reconhecem sua completa necessidade e total inabilidade é que entrarão no reino dos céus no último dia. E aí então Jesus fala num texto, aqui nesse texto de hoje, sobre humilhar-se. Observe vocês o versículo 4. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E a grande questão que vocês devem estar se perguntando, o que significa esse humilhar-se? Então, humilhar-se no Novo Testamento, na maioria das vezes, significa reconhecer a necessidade de alguém e dependência. Humilhar-se tem o sentido de reconhecer a posição inferior de alguém e olhar para outros, especialmente para Deus, para buscar ajuda, proteção e direção. Ou seja, aquela criança era maior no reino dos céus porque Deus a olhou com a sua graça e a sua misericórdia. Então os discípulos necessitavam desta compreensão, pois este humilhar-se é que evita toda ideia de comparação e autossuficiência e que olha em necessidade para Jesus como Messias e Salvador. E aí então a gente vê que esse conceito de criança na Bíblia, ele não é restrito às crianças em si, porque se você olhar o versículo 5, ali diz ali, quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Então aqui no versículo 5, Jesus se refere mais uma vez à criança no meio dos discípulos, mas desta vez a lição parece ser diferente. Daqui para frente, a criança não é mais apresentada aos discípulos como um modelo a ser imitado, mas representa o tipo de pessoa que os discípulos receberão em nome de Jesus. E olhando o versículo 5, a palavra para criança aqui é pequenino, e se refere então basicamente mais aos menores e mais necessitados discípulos de Jesus, do que literalmente as crianças, ou seja, Jesus vai ampliando a coisa. Jesus vai dizendo, olha, aqui criança é mais do que uma questão de idade. Isso não excluiria da consideração cristãos jovens, mesmo crianças, entre eles, só que eles não seriam incluídos por causa da sua idade, mas porque são necessitados. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui, em outras palavras, resumindo, que as pessoas em necessidade, elas são os pequeninos, e aí envolve também as crianças, mas não só elas. É quando se reconhece que sem Deus nós nada somos e podemos, nós somos essas crianças, nós somos. E a questão que eu quero colocar aqui para vocês é a seguinte: nós estamos aptos a nos humilhar como crianças? Observe o Gabriel. O Gabriel, ele é totalmente dependente dos cuidados dos seus pais. Se por algum motivo seus pais não estiverem mais dispostos a cuidarem da criança, a gente cuida. Mas se eles não estiverem mais dispostos a cuidar dessa criança, essa criança estará sujeita à morte. Tamanha é a sua dependência dos seus pais. E assim então, como esta criança depende totalmente dos cuidados dos seus pais, assim também nós dependemos totalmente da graça de Deus.
E aí, novamente eu coloco a pergunta: nós reconhecemos esta dependência? Será que de fato nós estamos dispostos a nos tornarmos como crianças? Será? Será que nós estamos dispostos a fazer o nosso sol se pôr para que a lua possa brilhar também? Será? Será que nós não queremos ver nenhum outro sol ou lua brilhar? Só o nosso? Será que nós estamos dispostos a isso? E a resposta é: por natureza não. Nós, por natureza, não queremos ir para o céu na dependência de nenhum outro. Nós queremos ir para o céu por conta própria, por nossos méritos, achando que a gente tem alguma dignidade para se chegar no céu, quando a Bíblia diz que nós não a temos. Não temos essa dignidade. E aí então, enquanto nós permanecemos em nosso pedestal, o texto diz que nós nos mantemos fora do reino dos céus, porque dele apenas fazem parte aqueles que se tornam e se humilham como crianças, ou seja, totalmente dependentes da graça e da boa vontade de terceiros, no caso aqui da graça de Deus revelada em Cristo Jesus. E aí então Deus nos mostra no seu evangelho mais uma vez, e Ele quer que a gente leve essa mensagem no coração para nossa casa, de que sem Ele nada somos capazes de fazer para a nossa salvação. Em outras palavras, Deus quer que nós saímos daqui conscientizados que nós somos essas crianças do texto, que nós somos esses dependentes da graça de Deus, e que Jesus queria dizer, então aqueles que se humilham, tal como essa criança, ou seja, aqueles que reconhecem que dependem totalmente de Deus, este é o maior no reino dos céus. E é maior por quê? Porque Deus olha para essa pessoa com a sua graça e a sua misericórdia. E assim como Ele fez com cada um de nós no passado, Deus, através do batismo hoje, do Gabriel, Deus, Ele, para mostrar para nós todos, que nós dependemos 100% da graça e do amor dEle, Deus, Ele rompeu, Ele rasgou os céus, e veio em socorro do Gabriel, para através do batismo, regenerá-lo e salvá-lo, porque Ele sabia que sem essa ação dele, o Gabriel estaria eternamente perdido e condenado, como qualquer um de nós estaria também. E aí Deus, Ele faz isso. Deus, em seu amor, em sua graça, Ele rasga os céus, e Ele vem em nosso socorro, estendendo a sua mão e dizendo: não temas, que eu te ajudo, eu te tomo pela tua mão. Esse é o Deus em que nós cremos. Por isso, meus irmãos, tornemo-nos como crianças, desçamos do nosso pedestal. Nós somos esses pequeninos, e se nós não agirmos como esses pequeninos que Jesus aqui fala, nós estaremos fora do reino. Se os discípulos não mudaram a concepção deles com todo esse esclarecimento que Jesus fez, os discípulos não foram salvos. E claro, nós sabemos, cremos e nós os abraçaremos na eternidade e tal. Eles entenderam o recado de Jesus. E nós também estamos entendendo o recado de Jesus? Portanto, humilhemo-nos como crianças. Deixemos nosso sol se pôr, nosso orgulho, deixemos o nosso sol de lado, para que o sol do amor de Jesus brilhe cada vez mais. Deixemos o nosso sol se pôr, deixemos ele se esconder, para que realmente o sol de Cristo em nossa vida brilhe cada vez mais, e nós reconheçamos, é o que basta, é o que precisamos, é o que nós queremos, que Jesus realmente brilhe sempre cada vez mais, e nós sejamos como os pequeninos. Que Deus abençoe cada um de nós, que entendamos a lição que Jesus passou para os discípulos, como não exclusividade apenas para eles, mas que Jesus queria mandar esse recado para nós, que os pequenos, nós dependemos dos cuidados dele,
e que a gente jamais perca do nosso foco, do nosso coração, esta necessidade e essa certeza de que Jesus está sempre com a gente. Em nome de Jesus, amém.